Tudo certo aí? Deu certo? Senhor, obrigado por esse domingo, Pai, que nós estamos aqui todos reunidos, nós poucos, mas todos numa mesma intenção, Pai, que é fazer um culto agradável para Te entregar, um culto agradável para o Senhor Jesus. Que nós possamos aprender mais de Ti hoje e sermos edificados e confrontados também com essa palavra. Amém. Acho que eu poderia só ler a Bíblia e falar, essa é a exposição da palavra. Não estaria errado. Estaria correto. Não, Estaria correto. tecnicamente não. Bom, eu vou ler em Eclesiastes 12, a partir do versículo 10. Vou ler a partir do 9. Na Bíblia aqui está a partir do 9. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu de tudo aqui, esta é a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Vou ler minha versão, que melhor. De tudo que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo sobre toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Na última aula que a gente teve, o Dani falou muita coisa sobre iluminismo e tudo mais, e nas últimas aulas a gente tem aprendido bastante sobre contexto histórico da igreja, em filosofia, política até, e bastante coisa, né? Isso obviamente nos ajuda a diagnosticar o momento. Como a gente conversou hoje, a gente consegue compreendendo essas coisas, entender o momento que a gente está, entender como que a gente chegou nessa que é o mundo hoje. Mas são boas ferramentas, só que o que exatamente a gente faz com elas, né? Foi a pergunta que eu fiz na outra aula. E antes de responder essa pergunta, é óbvio que o conhecimento tem o seu valor, né? Óbvio que aprender uma boa teologia tem o seu valor, entender a história tem o seu valor. Eclesiastes, o escritor de Eclesiastes se refere a si mesmo como o pregador, né? Provavelmente foi Salomão que escreveu, mas tem uma galera aí que discorda. Ele se refere a si mesmo como pregador. E para ele, a busca humana pelo conhecimento, no capítulo 2, se não me engano, ele fala que a busca humana é uma missão dada por Deus para o homem, inclusive. Para o homem ficar esquadrinhando, tentando entender por que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas o estudo, obviamente, é importante a gente ter tempo, né? Ter esses tempos que nem a gente teve agora, de manhã, todos os cultos a gente tem. O escritor de Eclesiastes, no auge da sua vida, após ter conquistado tesouros ali no capítulo 3, né? Ele provavelmente escreveu o livro no final da sua vida, mas no capítulo 3 ele está narrando um momento específico da vida dele. De conquista, ele fala que criou para si muitas árvores frutíferas e terras e todas mais coisas. E no final das contas ele coloca a sabedoria um nível acima de todas essas coisas. Então, para o pregador, que é o escritor de Eclesiastes, a sabedoria sim, ela tem valor, né? Ela não é inútil. Então, para que a gente usa? Outra pergunta, mas sim, sabedoria tem valor. Mas o autor de Eclesiastes, ele coloca o conhecimento no seu devido lugar. Ele é bom, é útil e é limitado. Conhecimento
da vida através da lente da teologia é útil, mas possui uma barreira intransponível, que a gente vem abordando também nas últimas aulas, que é a própria queda do homem, né? A gente falou aqui nas últimas aulas de diversas pessoas, falamos de Lutero, Kant, Calvino e Nietzsche. No final, muitos deles eram piedosos, outros eram malucos. Mas, no final, todos eles, em algum nível, tinham intenção de... Eram piedosos. Mas, no final, todos eles falharam, inclusive Calvino, que a gente, como igreja de confissão calvinista, é muito difícil não notar que ele assassinou uma pessoa, né? Quando a gente olha para essas pessoas, a gente percebe que existe essa barreira, que é a maldade humana. A gente pode hoje olhar e criticar essas pessoas com clareza. O problema é que a gente está falando sobre pessoas que são referências, né? Essas pessoas, Tomás de Aquino, Calvino, o próprio Lutero, essas pessoas, elas construíram toda a teologia que a gente se baseia hoje, né? Então, se essas pessoas que construíram tantas coisas falharam, por que a gente faz alguma coisa? Por que a gente vai fazer alguma coisa? A gente provavelmente vai falhar também. Obviamente, isso não é um argumento para abandonar o estudo ou para não estudar nada. Mas é importante entender a devida importância de cada coisa. E, assim, obviamente a gente não consegue chegar ao conhecimento último de Deus, alcançar a gnose, né? Entender de forma plena, mas a gente gasta bastante tempo buscando isso, e eu acho que em certo nível isso é um problema. A gente tá numa igreja que a maioria das pessoas aqui são intelectuais, tem o Vitinho também, né, mas a gente ignora ele. A gente busca, né, obviamente, até por conta do contexto, né, muitos aqui saíram de igrejas pentecostais, eu sou um caso desse, então a gente se fascina por um bom argumento, né, a gente fica satisfeito quando a gente entende, agora eu entendi a doutrina da Trindade, estou satisfeito agora eu posso voltar para casa e viver a minha vida, só que no final das contas a gente se satisfaz demais na doutrina e a gente deixa de lado o evangelho, né? Pelo menos eu posso dizer isso de mim, né? Na verdade, essa pregação é pra mim, principalmente. No final das contas, o evangelho fica cada vez mais frio e distante. O nosso Deus passa a ser o nosso próprio intelecto. A sabedoria passa a ser o fim último dos nossos cultos e aí sim, nada do que nós fazemos aqui vale de nada. Nossa teologia é tão perfeita, ou pelo menos a gente assim pensa que ela passa a ser inútil, porque ela não tem aplicação prática. A gente vem aqui, a gente aprende bastante coisa sobre... Nossa, agora eu entendi o que é o calvinismo, eu entendi o que é a doutrina da predestinação, eu entendi coisas muito profundas, mas se eu sair nas nossas ações, se eu sair e falar para um mendigo aqui, Deus é a Trindade por causa disso, você acha que a vida dele vai ser mudada? Você acha que a vida dele vai ser transformada? No final a gente no final eu gasto tempo demais tentando entender profundamente as coisas e não aplicando elas de fato, e isso é um problema claro, porque a gente não está construindo aqui uma espécie de empresa com políticas bacanas que a gente concorda e acha legal, e é legal mesmo, né? É da hora. Mas a gente precisa, acho que, dar o devido valor às coisas. Repetindo de novo, o conhecimento ele é bom, ele é útil, mas ele é limitado.
Eu não gosto dessa métrica, né? Porque é uma métrica bastante usada no meio pentecostal, mas quantas pessoas aqui foram transformadas por essa nossa teologia? Quantas pessoas a gente impactou na nossa vida, tipo, no nosso dia a dia? Quantas pessoas daqui pra fora, não que estejam aqui exatamente, né? O objetivo não é só encher a igreja, né? Mas quantas pessoas a gente pode dizer que a nossa boa teologia foram úteis para elas? A gente pode ser exemplo de alguma forma? Ou a gente pode transformar a vida dessas pessoas? Não que seja a gente transformando de forma última, né? Mas a gente gasta tanto tempo com essas coisas, né? E, de novo, isso é importante. E, no final das contas, cadê o resultado de tudo isso, né? Então, é complicado. A gente, inclusive, olha para os nossos irmãos, né? Pentecostais, e a gente só falta levantar a mão e falar: Senhor, tenha misericórdia desse teu servo aqui, talvez. E a gente não percebe que a gente está afundado na lama do nosso próprio pecado, cultuando o nosso próprio intelecto, achando que a gente é superior de alguma forma a essas pessoas. A gente se veste de teologia um diante dos outros, mas a gente está totalmente despido diante de Cristo. A gente faz uma lista extensa, tentando produzir a forma correta de pensar. A gente chama isso de confissão de fé, a gente afirma e acredita profundamente, mas no final das contas a gente é incapaz de produzir salvação sequer para nós mesmos. E acho que a gente deveria talvez olhar mais para a mensagem da cruz, não como tentando entender ela de uma forma lógica, de um raciocínio lógico, mas aplicando ela ao nosso contexto, porque no final das contas a gente é só um bando de desgraçado que Deus escolheu ter misericórdia. No final das contas, se Deus escolhesse todos de nós aqui e falasse: vou mandar eles pro inferno, a gente ia olhar para Deus e não ia poder dizer nada além de que Ele é justo e santo, porque é isso que a gente merecia. A gente perde tanto tempo, gasta tanto tempo tentando ter a melhor teologia, entender as coisas de forma última, e no final das contas a gente não pode produzir essa salvação em nós mesmos. E o final é o final dos versículos aqui. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. No fim, tudo que nos sobra é Cristo, é amá-lo e guardando os seus mandamentos. Infelizmente, essa lente do pecado está presa nos nossos olhos, né? A gente não consegue superar isso, e amar a Deus de forma certa, mas a gente tem a Bíblia como boas referências e acaba aqui. Eu achei que ia ser mais extenso, mano. Inclusive, falta bastante coisa. Seja feliz, mano. Seja feliz. Pode ser prolixo aí. Sim.